A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Marta e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui a respeito de uma pequena experiência, né, que teve com a gente, né? Eu conversando hoje com uma amiga minha que chegou aqui em casa e a gente começou a conversar, né, a respeito da nossa vida de oração, nossos momentos com Deus. E eu acabei me lembrando de um momento e compartilhando com ela, conversando com ela, eu queria também aproveitar e conversar com você, principalmente se você for novo convertido, sobre a vida de oração, né? Quando, assim que eu me converti, e assim a gente orava direto, não que a gente não ore, né? A gente continua orando, mas eu estava ali iniciando uma experiência com o Senhor, né? Uma vida de oração, leitura bíblica e orando, né, ao Senhor. E eu entrava no quarto, né, para orar ao Senhor. E eu sentia, sabe, assim, aquela forte impressão, sentia mesmo, sabe, assim, como se tivesse alguém na porta do meu quarto e às vezes, né, sentia assim que ficava olhando e tinha um corredor na casa que eu morava e eu sentia, sabe, assim, caminhando no corredor, chegava até na porta. E aquilo foi me causando medo, né? Então aquilo ali trazia assim um medo para mim, de forma que era como se fosse assim para me intimidar, sabe? Para mim parar de orar. Porque na verdade o que o inimigo quer é que a gente pare mesmo de orar. Que a gente fale assim, ah bom, não tá valendo a pena eu orar, não tá valendo a pena eu falar com Deus, então eu vou deixar mesmo de orar, né? Então, outras falam assim, quanto mais eu oro, mais problema me acontece, mais coisa me acontece. Mas, na verdade, a oração, ela é uma arma espiritual. E quando nós oramos, Deus ouve sim a nossa oração. Quem disse que Deus não ouve a nossa oração? Ainda que pareça tardio. Pois bem, e eu tinha aquela forte impressão e aquilo me intimidava. E eu acabava me levantando, né, às vezes estava de joelho, eu acabava me levantando e aquilo ia me causando medo. E aí quando foi um certo dia, sabe, eu tive que enfrentar, como diz a palavra do Senhor, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu me sujeitei ao meu Senhor e resisti o diabo e ele fugiu. Como que eu resisti, né? Eu estava em obediência ao meu Deus e ali em oração eu estava de rosto no pó, estava orando com o rosto no pó. Quando veio novamente aquela sensação, eu continuei com o rosto no pó. Eu falei assim, nem que eu morra. Olha só o que eu falei, nem que eu morra do jeitinho que eu tô aqui, de joelho, de cara no chão, nem que eu morra, mas eu não vou me levantar. E ali eu resisti em oração. Sabe o que aconteceu? Aquele mal caiu por terra. E nunca mais eu senti aquela sensação, porque o meu Senhor, Ele veio e pelejou e concedeu vitória. Talvez você que aceitou Jesus, talvez você esteja passando por essa guerra, né? Você está orando e às vezes você não está nem conseguindo se concentrar, não está conseguindo nem fechar o teu olho, não está conseguindo orar, porque na hora que você vai para orar, você sente como se tivesse alguém te vigiando, alguém te olhando. O que eu quero dizer para você é que você não desista, que você continue orando apesar do seu medo, apesar da intimidação, né? Apesar do que você está sentindo, continue, não deixe de orar. Outra coisa também, não deixe de orar por causa das tribulações. Não deixe de orar por causa das lutas, por causa dos problemas, das coisas que se levantam. Ou talvez você esteja dizendo, irmã Marta, eu tenho colocado isso na presença de Deus, eu nem vou orar mais por isso. Não deixe de orar, continue orando, continue persistindo, né? Olha só o que diz a palavra do nosso Deus aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, e o versículo o 7 e o 9. Eu vou ler para vocês que diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha só.
ainda que a gente ache que seja tarde, que está demorando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não deixe que as lutas, os problemas venham sufocar a fé que você tem no seu Deus. Amém? Não deixe que nada possa abalar a fé que você tem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus coberto com o sangue de Jesus.